E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre a história do Pokémon TCG. Dessa vez vamos falar sobre a história do Pokémon TCG aqui no Brasil. Então ele começou com uma breve história, né, com a Devir trazendo o jogo distribuindo, e depois na maior parte desse tempo moderno que a gente conhece até os tempos de hoje, estão nas mãos da Copag. Então vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. É isso, pessoal, espero que vocês estejam acompanhando. Muitas coisas você vai ter que ter entendido de episódios anteriores, tá? Então esse vídeo a gente vai falar algumas coisas aqui que se você não entender muito bem o que é esse vocabulário, assista os episódios anteriores da série, que já saíram vários e vários. Nós estamos em uma reta final aqui, e aí você vai conseguir entender tudo tranquilamente. Show? Até agora nós contamos a história do Pokémon TCG, só que a gente vai contar agora a história por trás de quem trouxe o jogo pra nós aqui no Brasil. A gente já passou por fase de importação e agora não, nós produzimos todas as cartas aqui mesmo no Brasil, que ajuda bastante em ter lançamentos mais rápidos e no preço. Então vamos falar sobre a Copag. Com mais de 110 anos de história, a Copag surgiu como uma importadora de baralhos e papelaria em geral, mas logo começou a produzir os próprios baralhos e se tornou a Companhia Paulista de Papéis e Artes Gráficas, e daí veio o nome Copag. Trabalhando com o Pokémon TCG desde 2011, quando trouxe a expansão Maravilhas Secretas do bloco Diamante e Pérola, a Copag também trouxe no começo coleções importadas, para facilitar o acesso aos jogadores brasileiros a elas. Ainda em 2011, a Copag investiu em comerciais de TV da expansão HS Revelado e viu um bom crescimento no jogo. Apoiando os City Championships da época, a Copag anunciou ainda em 2011 o primeiro torneio nacional de Pokémon. Com o título de um Mundial de Brasileiro, a procura pelo jogo cresceu, especialmente a vontade de termos mais jogadores nacionais disputando grandes torneios. A Copag também anunciou todo o circuito daquele ano, começando pelo Battle Road Autumn, passando pelo City Championship, depois o State Championship, depois o Battle Road Spring e o National Championship. Na época os nomes eram todos em inglês mesmo, mas era o começo da nova explosão do Pokémon TCG no país. Com direito a troféu e até análise do deck campeão, o CMT Celebi Mewtwo Tornados, o Campeonato Brasileiro de Pokémon de 2012, teve mais de 100 jogadores. Eu inclusive joguei esse torneio, foi muito bacana, que foi meio que uma transição mesmo da Devir. Ainda tinha algumas pessoas que estavam trabalhando ali, que estavam ensinando um pouco a Copag, e de lá pra frente foi onde a Copag fez tudo ali sozinha com a sua própria equipe. Eu fiz inclusive top 32 nesse evento, foi bem da hora. Joguei com deck, se não me engano, de Zekrom X. E isso marcou o início de uma nova era para o jogo competitivo nacional. Entre 2011 e 2012, as ligas Pokémon aumentaram de tamanho, pulando de 10 para quase 30 lojas participantes, e mais jogadores participaram. Com a chegada da temporada 2013, a Copag anunciou para maio nacional, e a única exigência para entrar nele era ter pelo menos 5 play points, ou seja, bastava ao menos ter participado de 5 atividades diferentes em liga e você poderia jogar. É porque basicamente, para não chegar ali alguém que não entende nada, vai querer aprender o Pokémon TCG, vai querer pegar algo bem do zero, bem cru, então já eram algumas pessoas que já estavam acostumadas um pouco com atividades e eventos físicos, né, nas lojas especializadas. Só de participar na liga, não importa a posição, tá? Lembrando que a liga é só uma atividade de você encontrar amigos, trocar cartas, treinar, às vezes tem até um torneio na liga, mas normalmente é só ir na loja e estar participando de alguma forma durante esse horário. E as ligas são muito fortes. Nesse momento estamos de quarentena, mas eu espero que quando acabe tudo isso e voltem as ligas, as pessoas todas possam participar o máximo possível e todos esses números cresçam. Então, só de participar em algumas ligas ali, participava de 5 ligas, 5 meses, por exemplo, jogando, você já estava apto a poder jogar o torneio nacional. Esse evento foi o primeiro grande evento organizado pela Copag pra mim, e eu tive a honra de ser o juiz principal dele. Ainda em 2013, a Copag organizou torneios de Pokémon no falecido evento Batalha dos Games, e deu até mesmo o iPod Shuffle pro grande campeão do dia, além de uma Booster Box prêmio pro campeão de cada um dos torneios que rolaram no dia. No fim do ano de 2013, nós recebemos a grata surpresa de que teríamos regionais no Brasil. Na época, regionais eram torneios que aconteciam quase que simultaneamente em lugares diferentes do país, e como hoje, qualquer jogador poderia participar. Nesse primeiro ciclo, que foi em novembro, tivemos torneio em São Caetano do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal, Brasília e em Curitiba. Todos os torneios tiveram apoio da Copag na divulgação. Tava bem no início, né, de fazer torneios um pouco mais complicados, como era o regional. Eu lembro que eu apitava esses torneios e tinha um baita apoio da Copag ali, às vezes envolvia alguns boosters, pra dar um incentivo pra loja conseguir fazer um bom evento, e esses eventos precisavam ser bons e grandes pra que a Copag ganhasse mais nome, mais respeito, pra gente chegar onde estão esses eventos gigantescos, né, com premiação em dinheiro e tudo mais, que está acontecendo hoje em dia. A 6ª geração de Pokémon chegou, e com ela o tempo de espera entre os lançamentos
lançamentos americano e brasileiro diminuiu para 3 e 4 meses, com as últimas 5 expansões do bloco tendo saído apenas 2 meses depois do lançamento internacional. Mas antes disso, marcou a primeira geração em torneios de lançamento. Não eram ainda torneios como os que temos hoje, mas tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, houve torneios de aprenda a jogar para quem estava começando nessa geração nova que chegava. Esses torneios aconteceram nos fins de semana de lançamento do jogo 3DS Pokémon X e Y. Com a virada para 2014, já temos o anúncio do Nacional, que seria em maio, e da primeira Professor's Cup oficial em nosso solo nacional, também no mesmo mês. Engraçado parar e lembrar que a inscrição desse Nacional custava apenas R$30 e os jogadores ganhavam uma camiseta, lanche e booster, além de ser de graça para jogadores da categoria Júnior. A premiação era bem menor do que atualmente, por isso também que esse valor aí era mais baixo, né? Hoje em dia as premiações são pagas em dinheiro, o campeão ganha $5.000, nessa época o campeão ganhava em booster box, entendeu? Então eram umas coisas bem mais simples, foi muito boa essa evolução. Aliás, o circuito 2013 e 2014 trouxe também uma mudança no sistema, eliminando os pontos K, que sinceramente eu mal lembro disso, e depois viraram os pontos CP, que é o do Championship Points, pontos de torneio. Então dependendo da colocação que você ficava no torneio, dependendo da quantidade ali, né, de pessoas que tinham no evento, você conseguia pontuar mais, e isso daí que começou a simular esse ranking, né, pra gente saber aí quem poderia jogar um torneio ou outro específico, mas na maior parte dos casos era participar do Mundial de Pokémon. Apesar disso, ainda não havia tido uma reformulação na estrutura do evento, apenas uma maior participação da Copag nos mesmos. Em 2014, os regionais de março já cresceram em relação aos de novembro do ano anterior. Desta vez tivemos torneios em São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Rio, Joinville, Sorocaba no interior de São Paulo, Goiânia, Porto Alegre e Natal. Quase todas as regiões do país representadas pelos torneios regionais. Também foi em 2014 que a Copag começou a cuidar dos City Championships e anunciá-los no seu blog oficial, facilitando para que os jogadores de qualquer lugar do Brasil conseguissem encontrar os torneios mais próximos de si. O Nacional de 2014 teve 211 jogadores no total, um número bem absurdo para a época, incluindo 19 jogadores na Júnior, um salto gigantesco em comparação com os 5 Júniors que teve no primeiro Nacional. No fim de 2014, outro marco na história dos torneios, um regional de Pokémon dentro da Comic Con. O mais interessante é que jogadores que se inscrevessem pro torneio ganhavam uma entrada VIP para o evento, então você podia jogar o torneio de Pokémon e caso saísse dele ainda podia aproveitar tudo que a Comic Con tinha à disposição. Caramba, quando acabar tudo isso aí, né, podia ter de novo, hein, Copag? O Nacional de 2015 foi anunciado para junho e foi um torneio que comprovou o crescimento da modalidade. 298 jogadores, 230 na categoria Masters, provando definitivamente que Pokémon não é só coisa de criança. Também foi o ano que trouxe as ligas, com os League Challenge expandindo novamente o jogo, mas nem tudo são flores. Na época havia uma mudança da legalidade das cartas de Pokémon no Brasil. Em vez de ser baseado nos lançamentos em inglês, a Pokémon e a Copag determinaram que só poderiam ser usadas cartas uma semana após elas terem seu lançamento oficial em português. Isso deixou muitos jogadores insatisfeitos e muita reclamação ofensiva foi enviada para a Pokémon. Inclusive, representantes da Pokémon no Nacional se sentiram ofendidos pela forma como as reclamações foram feitas, fazendo com que um membro da Pokémon lançasse uma carta aberta aos jogadores nacionais explicando o porquê das decisões. Não agradou a todo mundo, mas ao menos tirou um pouco das pessoas as críticas e ofensas direcionadas à Copag por decisões que não foram tomadas apenas por ela. É aquela coisa, né? Aquele jeitinho do brasileiro, né? Aí chega o gringo aqui que falou a regra é essa. A galera fica com a mente chocada, né? Mas, gente, eu falei a regra é essa. E a galera, não, mas a gente não tá aceitando a regra, aqui é Brasil, esse tipo de coisa. Isso basicamente aconteceu porque sempre tiveram pessoas que tinham acesso a cartas em inglês, conseguiam importá-las. Muitos vendiam por mais caro e só quem tinha condição de pagar o preço ficava com as cartas. Já quem só comprava localmente tinha a desvantagem de não poder jogar com a carta, causando um claro desbalanceamento no competitivo. E ainda tinha um problema do mistério, se mesmo com os atrasos era um produto que futuramente a Copag iria trazer pro Brasil ou não. Aliás, aqui quero fazer uma pausa na história para falar que isso é algo recorrente. Parem de reclamar da Copag por coisas que não são de responsabilidade dela. Vocês podem reclamar de erros de impressão, podem reclamar da escassez de alguns produtos no mercado, podem reclamar do preço e das entregas, mas coisas como traduções, datas de lançamento, quais produtos serão lançados no mercado nacional, além da composição desses produtos, são coisas que não são completamente dependentes da Copag, já que ela não é dona da marca Pokémon, então nunca vai poder tomar decisões unilateralmente sobre o jogo, beleza? Muita gente acha que dá pra modificar um produto na sua essência, né? Dá sempre pra fazer produtos com alterações ou não, tem todo um estudo de mercado, e um ponto muito importante aqui é falar que a Copag, ela tem meio que um acordo, uma amizade com a Pokémon Company Internacional, e aqueles produtos que lançam lá no Japão, eles são da Pokémon Company, e essa empresa, Pokémon Company, ela não tem conversa e interação nenhuma com a Copag só conversa com a Pokémon Company International, então se tem um produto em inglês, beleza, aí a Copag tem a chance de trazê-lo. Se só existe um produto
produto em japonês, a Copag não tem nenhuma chance de trazê-lo. Nunca é assim que funciona. A temporada 2015 também trouxe uma reformulação na programa de Professors e facilitou com que novas pessoas fizessem parte dessa família maravilhosa. Inclusive, em 2015 foi o primeiro ano que tivemos 2 brasileiros como staff no Mundial de Pokémon, o que foi ótimo para o reconhecimento e aprendizado como um todo. Talvez eu tenha sido um deles, hein? O Nacional de 2016 foi o primeiro para o qual a Copag abriu um formulário de inscrições. Desta vez, até mesmo o juiz de pequenos torneios no interior de um estado teria chance de ser visto pela Copag. E muitos dos melhores juízes do Brasil brilharam nessas oportunidades que tiveram. 2016 foi o primeiro ano que tivemos o Pokémon Day, celebrando os 20 anos da franquia. E coincidência ou não, tivemos o primeiro torneio do lançamento oficial para o lançamento de XY9 Turbo Colisão, com direito à carta promocional, mas ainda no formato anterior, de cada um recebendo 12 boosters. 33 lojas em 14 estados tiveram a honra de receber esse primeiro evento. Voltando a falar do Nacional, em 2016 ele trouxe mais uma vez uma Professors Cup, no qual inclusive eu ganhei. É esse troféu que fica aqui no canto, o maior deles, o outro é de segundo lugar, mas foi outro ano. E o torneio nacional contou com 442 inscritos. Olha esse aumento, hein, galera? Olha o aumento do Pokémon TCG competitivo no Brasil, caramba! A temporada 2016-2017 trouxe as maiores mudanças já vistas até hoje no circuito competitivo do Pokémon TCG e estabeleceu o formato que temos até hoje. A partir dessa época, começamos a ter ligas com League Challenges, City Tournaments passaram a ser League Cups, organizado pelas maiores lojas do país, e além disso, os regionais deixaram de ser torneios médios e se tornaram grandiosos e mais espaçados, distribuídos ao longo da temporada e com uma premiação muito maior, podendo chegar até $5.000, dependendo da quantidade de jogadores inscritos. Galera, quando acabar a pandemia, esses torneios vão estar na ativa, tá? Então sempre que a gente falar de algum regional pra você se inscrever, pode se inscrever e sim, você vai estar concorrendo aí. Claro que o campeão ganha $5.000, mas saiba que se você ficar entre os 32 primeiros, às vezes até os 64 primeiros, também tem uma premiação em dinheiro, inclusive. Então fica de olho nisso aí e vai se preparando, né? Não acha que vai dar conta uma semana antes do torneio de virar um mestre Pokémon aí. Nesse ano também foi o fim do campeonato nacional. Em seu lugar, tivemos um torneio ainda maior, o Internacional de Pokémon, acontecendo 4 vezes ao ano, uma vez em cada continente. Antártida e Ásia são os únicos continentes que não têm seus internacionais. E a premiação chegava em $10.000 pro campeão. Foi talvez o último grande boom do jogo até hoje, visto que o lançamento de Pokémon GO trouxe uma quantidade nunca antes vista de jogadores para o Pokémon TCG. Com a chegada de Sol e Lua em fevereiro de 2017, acabava a espera de meses para o lançamento dos Estados Unidos e Brasil. As primeiras 2 expansões tiveram a diferença de uma semana e as seguintes já estavam sincronizadas. Desde Sol e Lua 3 Sombras Ardentes, todas as expansões principais do Pokémon TCG saem ao mesmo tempo dos Estados Unidos e no Brasil. Essa foi uma grande vitória da Copag para o público nacional, visto que diminuiu muito a necessidade de jogadores importarem cartas, já que não fazia sentido, com o preço sendo menor e com a chance de cartas raras melhor na box nacional. Isso acontece basicamente porque a nossa box ela é menos do que a metade do preço, se comparado com o valor da box em inglês americana, e se a gente comprar 2 boxes, normalmente a gente consegue o mesmo tanto ou até mais do que uma box americana. A gente já falou um pouco isso lá na 7ª geração, né, em Sol e Lua, que foi quando esse lançamento simultâneo se tornou possível. A gente perdeu a coleção XY Evolutions, né, que foi a última do bloco XY, mas a gente entrou ali muito mais acelerado no próximo bloco, que é um benefício que a gente tem até hoje. Também com Sol e Lua que começamos a ter as cartas holográficas reversas nos boosters nacionais, oficialmente chamadas de holográficas paralelas. Ainda não havia condições de a Copag produzi-las no país e manter o preço dos boosters, mas nessa época conseguiu e melhorou muito a vida dos colecionadores. Falando dos regionais, fevereiro de 2017 surgiu o primeiro deles nesse novo formato, realizado em Fortaleza. O torneio contou com 204 jogadores, 155 na Master, 27 na Senior e 21 na Júnior, e abriu a temporada que teve ainda torneios regionais em Curitiba e São Paulo. O ápice da temporada foi sem dúvida o International da América Latina, unindo centenas de jogadores do TCG e do videogame também. O torneio durou 3 dias e foi um sucesso de pública e crítica. Tanto quem disputou, quanto quem foi juiz, quanto quem narrou gostou bastante. Houve alguns problemas na organização, especialmente com o repair de TCG e problemas com a conexão do Nintendo 3DS dos jogadores do VGC, mas eram situações esperadas para o primeiro torneio desse porte. No geral, a comunidade aprovou e a Pokémon também, garantindo o Brasil no circuito mundial pelos anos que viriam. Cara, esse torneio foi muito massa. O primeiro deles foi no WTC, cara, lá em São Paulo. E, meu, quem foi nesse evento, quem vai nos eventos do Internacional, qualquer um deles, é uma experiência que eu recomendo demais, tá? Então, sempre que você puder, cria um porquinho aí, economiza um dinheirinho, vá nesses eventos, porque a experiência é única, vale muito a pena e eu tenho certeza que, pra qualquer fã de Pokémon, vai ser um dos melhores finais de semana da sua vida. Desde então, não houve muita mudança no cenário, que anda bastante estável. A
única grande questão foi a mudança do Internacional da América Latina de abril para novembro, iniciando a temporada aqui em terras tupiniquins. Com a chegada do Covid, o Regional de São Paulo de janeiro de 2020 foi o último grande torneio que tivemos, antes de tudo ser pausado. O Mundial de 2020 e de 2021 foram cancelados, o que significa que não teremos circuitos de liga, cups regionais e internacionais. Para compensar um pouco, novos formatos de batalha e ligas online foram encorajados. Além disso, também tivemos a Copag Cup Latam, que na minha opinião foi um baita de um sucesso. Primeiro que eles fizeram exclusivo para Masters, deu mais de 1000 jogadores, então isso daí foi o maior torneio de Pokémon TCG Online já feito aqui para nós na América Latina. Cara, isso foi sensacional. E depois eles fizeram um também para Júnior e Sênior, também para as crianças, e tudo indica que a Copag vai fazer mais torneios desse tipo. A gente também tá com Liga em Casa, Team Challenge, a Pokémon está se movendo, não talvez na velocidade que a grande comunidade queria, mas eles estão fazendo várias coisas aí pra gente poder aproveitar em casa e não ficar parado longe completamente desse circuito competitivo. Mas os eventos presenciais, galera, são os eventos presenciais. É uma coisa assim que vale demais a pena você participar. De produtos, as principais grandes novidades foram o fato de a Copag ter trazido à box ferramentas do treinador e pela primeira vez no Brasil, depois de muitos pedidos, a Elite Trainer Box, que aqui veio com o nome de Coleção Treinador Avançado, trazendo tudo que é necessário para um treinador passar de um jogador casual para o competitivo. A qualidade do produto foi bem bacana e até fizemos algumas análises desse produto por aqui. De qualquer forma, com toda essa estabilidade recente, o que podemos esperar da Copag para o Pokémon no futuro? Sinceramente, todo o apoio que a Copag puder dar, com certeza eles darão, mas no momento eu não vejo muitas mudanças além do que já temos hoje. Um calendário frequente de produtos que alternem com os lançamentos das expansões e muito mais desses torneios online. Pelo menos é o que temos para o momento, até que seja seguro novamente para termos torneios presenciais, é tudo que podemos esperar. Galera, essa é a história do Pokémon TCG no Brasil, para vocês verem que a gente começou engatinhando como uma comunidade pequena e hoje em dia não, são torneios gigantescos e eu acho que muita gente, se soubesse disso, que tem torneios valendo dinheiro, que ganha um monte de coisa legal, que passa por uma baita experiência, que vocês devem ter visto vários takes aqui nesse vídeo, eu acho que o pessoal animaria bem mais, então fica de olho que assim que acabar essa quarentena for liberada, a gente aí fazer eventos de novo, essas vacinas funcionarem, a gente com certeza vai ter novos recordes de evento. Tem tanta gente animada para participar de torneio e se você não é uma delas, se torne uma delas, beleza? Eu aguardo ver todos vocês nos próximos grandes eventos, na próxima temporada aí de Pokémon TCG competitivo pela Copag. Então se informem, se preparem para participar das ligas e já vão aquecendo participando de todos esses torneios online por aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço. Brofish dos Brothers pra encerrar. Bebam água. Tamo junto. Valeu demais. É nóis!